Tá ótimo. Grande timoneiro. Aí dentro. Quando for o momento, minha vez, hein? Pode iniciar já. Pronto, então. Boa tarde a todas e todos e todes, né? Estamos aqui, neste momento, né? Reunidos em nome... Tirando onda. Num momento importante, pessoal, para uma reflexão extremamente necessária, certo? De uma conjuntura, né? Extremamente crítica no mundo como um todo, como o camarada Heródoto aí sinalizou logo no início, né? Fica até difícil dar boa tarde numa conjuntura tão horrorosa e horrível como essa que estamos, né? Sobretudo da situação do povo palestino, né? Do genocídio de crianças, mulheres, né? Mas mesmo assim, boa tarde, a gente agradece a presença das pessoas que estão aqui interessadas nesse debate, né, que é extremamente importante, né, para a nossa realidade concreta, né, do Brasil e também de mundo, né. Então, é uma atividade de reflexão, né, dessas contradições que o mundo do capitalismo, né, está indo nos impondo, e é uma atividade de análise de conjuntura que é realizada nessa parceria, né, que a gente vem estabelecendo aí já há algum tempo entre o grupo de estudos Gênero e Raça, Fundamentos Onto-Históricos da Sociedade de Classe, né, do GIM, que é da Unilab, o grupo interdisciplinar marxista, que tem a coordenação da professora doutora Rosângela Ribeiro, professora Emanuela Coelho, a professora doutora Núbia de Araújo, professora Maria de Jesus e a professora doutora Bárbara Zeferino, né, em conjunto com o nosso grupo, né, de pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né, denominado Geografia, Trabalho e Ontologia do Ser Social, estudos sobre a essência da relação entre sociedade e natureza, né, com o GIM especificamente, a gente estabeleceu, inclusive no ano passado inteiro, né, um curso de extrema importância sobre essa dimensão do marxismo, certo? E a gente tem como convidado para fazer a reflexão, né, sobre o tarifaço, né, proposta de tarifaço aí, sinalizada pelos Estados Unidos, né, uma pessoa extremamente querida, né, que eu tenho uma extrema admiração, né, foi uma pessoa que participou de uma certa forma da minha formação, né, intelectual, política, né, fiz minicursos com Sobral quando fazia graduação e mestrado, né, tinha os cursos da UFC, eu ia lá, fez parte da minha banca de doutorado também, né, contribuições importantes no meu trabalho, no meu estudo, né, uma pessoa extremamente humana, né, um verdadeiro intelectual orgânico da classe trabalhadora, então a gente tem que ressaltar essas questões, né, sobretudo num mundo extremamente desumanizante que a gente está vivendo, né, e num ambiente como a academia, que é triste, né, horrível, horroroso, né, então eu queria ressaltar essas características do Fábio Sobral, né, que eu tenho uma profunda admiração, né, gostaria de deixar aqui bem claro, viu, Sobral? A profunda admiração pela sua pessoa, certo? E, né, sinalizar que o Sobral, ele é economista, né, fez seu doutoramento em sociologia, aliás, em filosofia, né, olha aí, dando um gafe, né, né, aí na UFC, né, e sobretudo, né, torcedor do Fortaleza, é leão, né, é leão, né, estamos aí numa situação um pouco complicada no Campeonato Brasileiro, mas vamos sair dessa, né? E a atividade tem como tema, pessoal, né, essa análise de conjuntura, os impactos econômicos, políticos e sociais do tarifaço dos Estados Unidos para com o Brasil, certo? Então, o Fábio Sobral aí é uma pessoa, né, uma referência para fazer essa reflexão, que não é, né, uma condição
somente única, né, de o Trump se incomodar com algo, né? Tem múltiplas determinações aí mais complexas aí nessa questão do tarifaço, né? É sempre bom lembrar que estamos aí numa situação de crise do capital, né? A gente estava conversando num grupo de geopolítica, né, que Sobral me inseriu, sobre essa ativação do complexo militar industrial, né, que está aí a todo vapor numa conjuntura aí péssima, né? Mas a gente faz essa leitura do pessimismo da razão com o otimismo aí da vontade. Então, Sobral, fique à vontade aí para você, né, contribuir com a nossa formação. Desde já também agradeço. Agradeço as palavras emocionantes, Átila. Que bom que eu pude participar. Vocês também tenho orgulho de ter participado desses momentos, né? A própria tese de doutorado, repensa, inclusive todo o projeto de desenvolvimento do Ceará, desde Vigílio Távora até hoje, né? Então, eu sempre recomendo essa tese de doutorado para as pessoas lerem. Só uma coisa, eu fiz filosofia, não foi na UFC, o doutorado, sabe? Eu fui em outro local, aí, para não causar confusão, porque nem sempre é agradável ter tido meu nome ligado a algum programa. Compreendo. Abraço ao meu amigo Kennedy, que é uma pessoa muito querida, né, de luta há muito tempo, há várias pessoas, né, não sei se olha, o meu querido amigo Assis também, o dirigente da FTNB, está aí, apareceu agora. Boa tarde, professor. Boa Prazer tarde, Assis. Obrigado por ter vindo. Não sei se o Deribaldo, que está aí, é o pai da Ana Luísa, né? A Ana Luísa é minha orientando, o Deribaldo é um professor, amigo também, eu não sei se é ele, mas, bem, vamos lá encarar esse tema. Só a correção, viu, Sobral? É estadual de Campinas, Unicamp, e o Deri está dizendo que é ele mesmo. Um grande abraço, Deribaldo, prazer. Sua filha está fazendo uma pesquisa porreta sobre o Matopiba, viu? Estou trabalhando com ela. Né? Bem, vamos lá para também as pessoas presentes, inclusive outras professores, né? A professora Rosângela, que dirige o grupo, né? De extensão, né? Sabe? Então, acho que é o teu Assis, está aberto, o teu áudio. Obrigado. Pronto. Agradeço o convite e a presença. Estou sempre à disposição. Vamos lá. Bem, o Trump, há elementos gerais, há elementos particulares, né? O elemento geral, que para nós entendermos o pensamento desse grupo que está agora na presidência dos Estados Unidos, não é no poder, é que está na presidência dos Estados Unidos. O poder, eles estão há algum tempo. Esse grupo veio se desenvolvendo desde mais ou menos 1956. Uma historiadora americana chamada Nancy McLean, ela, no livro Democracy in Chains, Democracia em Correntes e Cadeias, ela desmascara esse grupo, que veio a se chamar popularmente de anarcocapitalista, né? Eles criaram uma teoria chamada teoria da escolha pública. Parece um nome assim tão bonito, a escolha pública, mas na verdade é um projeto muito nocivo. Esse grupo, na verdade, surgiu quando uma criança negra teve autorização da Suprema Corte Americana para frequentar uma escola de brancos. Reuniram dois desses dirigentes desse grupo, que começaram a formar esse grupo,
um economista chamado James McGill Buchanan, e o reitor da Universidade da Virgínia, Darden Colgate, né? Eles se reuniram e o assunto foi: o nosso mundo está morrendo. Quer dizer, uma criança negra entrou na escola branca. O nosso mundo está morrendo. A Suprema Corte, a Justiça, interfere na nossa liberdade individual, a liberdade da propriedade. Então, é um autoritarismo. Nós não podemos nem ser racistas, né? O mundo deles estava morrendo. Então, é um grupo que já nasce como uma resistência a determinações jurídicas, que criem normas que ficaram conhecidas nos Estados Unidos como direitos civis e aqui no Brasil como direitos humanos. Essa polêmica não é atual, é uma polêmica que surge na Revolução Francesa, entre um intelectual inglês chamado Thomas Paine, que era defensor da Revolução Francesa, participou da Revolução Americana, foi deputado pela Assembleia Nacional Francesa, né? Thomas Paine, defensor dos direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Dos direitos humanos, né? E contra eles se insurge Edmund Burke, B-U-R-K-E, um intelectual escocês, que era contra a Revolução, era um contra-revolucionário, era um defensor do poder hierárquico das monarquias contra a ideia dos governos democráticos, com todas as limitações desses governos democráticos. Essa polêmica, ao longo dos séculos, é travada no século XVIII, né, durante as revoluções americana e francesa. No século XIX, no século XX, ela ganha uma outra dimensão. Em 1920, por aí, na década de 20, um intelectual francês chamado René Guénon cria o movimento tradicionalista cristão, com uma ideia de retorno à organização social da Idade Média. Eles não dizem abertamente, mas retorno a uma sociedade hierárquica, como definido por Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, né, em que a sociedade é organizada de forma piramidal. Certo? O René Guénon, então, lá pelos anos 1920, desenvolve essa ideia do tradicionalismo cristão. Na Itália, ele é seguido por um intelectual chamado Júlio Zevola, e eles criam essa ideia de um retorno, o fim de todas as condições civilizatórias que o capitalismo foi criando. Aí eu especificamente faço uma divisão, quer dizer, essa é uma concepção minha. O capitalismo, na verdade, não rompeu com o feudalismo nas suas formas autoritárias, de controle pessoal, de controle privatista. Ele inaugura o comércio. As grandes navegações são exemplo disso, as capitanias hereditárias são exemplo disso. O Estado e a propriedade privada são absolutamente indissociáveis, né? Só a Revolução Inglesa do século XVII, 140, 150 anos antes da Revolução Francesa, é que vai criar a ideia de um Estado como instituição separado da propriedade privada, com Thomas Hobbes no livro Leviatã. Mas o capitalismo mesmo, ele não conhece essas divisões entre Estado e propriedade privada. Mas aí você tem, ao longo do tempo, revoluções pequeno-burguesas que vão criando legislações estabelecendo direitos à sociedade, direitos trabalhistas. As lutas vão produzindo os direitos trabalhistas, vão produzindo os direitos sociais,
o medo das burguesias vai produzindo, por exemplo, o Estado Social Alemão, em 1870. Mas a burguesia mesmo tem saudades do tempo em que ela era um monstro incontrolável, onde não havia limitações legais, onde não havia limitações jurídicas para a sua ação criminosa pelo mundo. Você produz, então, em determinados países, uma espécie de civilização mais avançada, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, Escócia, depois no século XIX na Alemanha, no final do século XIX, nos últimos 30 anos do século XIX, você vai produzindo em alguns locais um sistema civilizatório que faz crer que o naturalmente civilizador, sabe? Isso é expresso, inclusive, no livro A Grande Transformação Intelectual na Inglaterra, chamado Cal Polanyi. Ele vai dizer isso seguinte: o século XIX foi o século da paz, né? Na verdade, foi o século da paz na Europa. Ou não houve grandes conflitos generalizados, mas no mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, um pouco menos, né, mas principalmente França, Inglaterra, Itália, Bélgica, foram produzindo sistemas, Alemanha, sistemas profundamente agressivos. E você tem, então, um miolo central civilizado em meio a uma selvageria, um barbarismo de dimensões catastróficas, né? Com a morte de milhões de pessoas em diversos conflitos, 10 milhões, supõe-se, no Congo belga, 10 milhões de mortos na Índia com a Guerra dos Cipaios, em 1857-58, 3 milhões de mortos na Índia durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra levou todo o arroz embora, o pessoal morreu de fome, na África do Sul, em muitos locais, né? Então você tem um sistema que é essencialmente muito agressivo. O Marx dizia: o capitalismo é um monstro coberto de exalando lama e sangue por todos os poros. E o capitalismo, então, tem saudade disso, e há, periodicamente, movimentos intelectuais pelo retorno dessa ideia de um capitalismo sem freios, o capitalismo pudesse se livrar novamente das conquistas revolucionárias que foram sendo dadas às camadas mais baixas. E o movimento de 1956 nos Estados Unidos é mais uma das versões saudosista de um capitalismo profundamente agressivo, do capitalismo original, como eu chamo. Esse grupo, né, criado por James McGill Buchanan e Darden Colgate, na Universidade da Virgínia, produziu o movimento anarcocapitalista, financiado por grupos do petróleo nos Estados Unidos. Criaram um instituto na Universidade da Virgínia, depois esse instituto mudou, se eu não me engano, para a Universidade, posso estar enganado, eu não sei se é a Universidade Brown ou é outra, mas ele mudou para outro local. Eles estabeleceram um plano, fizeram um programa econômico, elaboraram a ideia de eliminar as eleições parlamentares, porque os políticos, segundo eles, não obedecem aos princípios que eles querem. Era preciso criar uma camada burocrática, tecnoburocrata, de economistas que dirigissem, de acordo com o programa anarcocapitalista, as sociedades, e que criassem uma sociedade da meritocracia, onde algumas pessoas seriam escolhidas, as pessoas seriam os melhores, segundo eles, e esses melhores seriam escolhidos para governar por meio de um rodízio, um sorteio e um rodízio. Né?
Eles invadem as escolas de economia nos Estados Unidos, começam a formar economistas anarcocapitalistas em escala industrial. Eles conquistam a Associação de Economia Americana. A Associação de Economia Americana é quem distribui as verbas para os cursos de economia nos Estados Unidos. Os cursos de economia, então, só passam a receber verbas quando formam economistas com esse viés anarcocapitalista. Eles recebem o apoio de movimentos menores, que acabaram ficando mais famosos, como o movimento neoliberal na Universidade de Chicago, com Milton Friedman. Eles ficaram, de certa forma, meio ocultos, enquanto o movimento neoliberal assume esse protagonismo para o público. Eles, na verdade, conquistam a base das escolas de economia. E, em 1974, como eu disse, conquistaram a Associação de Economia Americana, então passaram a dirigir quase todas as escolas de economia e a formar economistas nesse processo. Inclusive, passaram a atrair, por meio de programas de bolsas, economistas vindos principalmente da América Latina, da Europa, para serem formados dentro dessa visão. Aí, esses economistas daqui, né, foram todos formados lá, como o Paulo Guedes e outros, né. Alguns dos economistas do Brasil, inclusive, foram formados dentro das escolas militares americanas. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma especialização na Academia de West Point, que é a academia militar mais famosa dos Estados Unidos, a mais antiga, se não me engano, também. Então, por que é que um economista faz um curso de especialização numa academia militar? Porque economia é guerra, economia é estratégia, economia é geopolítica, economia é um conflito de classes em larga escala. A eleição do Bolsonaro é parte desse processo de conquista das máquinas estatais, dos aparelhos de Estado, para produzir sociedades de acordo com o programa da teoria da escolha pública ou anarcocapitalista. Eles adotam ou tentam adotar o mesmo programa, o desmonte da educação, de verbas públicas, de assistência social. O primeiro governo Trump foi também isso, ainda foi um pouco tímido, agora ele volta com o programa completo, Milley o mesmo mecanismo, e o objetivo é nítido, é acabar qualquer iniciativa, por mínima que seja, de programas sociais, de direitos humanos, programas de eleições, de proteção social, de saúde pública, eliminar tudo isso e retornar ao capitalismo original, né, um capitalismo extremamente agressivo. Os Estados Unidos, ela tem essa hoje em dia, o seu núcleo dominante tem hoje em dia essa concepção. Eles entraram no Partido Republicano, conquistaram essencialmente o conjunto das camadas republicanas. Eles elaboram, inclusive, a ideia de levante da base republicana nos Estados Unidos contra as direções republicanas, né? E isso tem documentado em livros, depois eu posso dar essa bibliografia para vocês. Então, eles tomam o Partido Republicano, isso começa, a princípio, de forma tímida, com uma governadora do Alasca chamada Sarah Palin. Ela cria o Tea Party, a festa do chá, e depois isso se expande de uma forma mais profunda. Então, eles vão substituindo as camadas dirigentes do Partido Republicano com esses grupos mais anarcocapitalistas, ou os antigos representantes republicanos
adotam o programa anarcocapitalista, como o caso do Trump, que veio do Partido Democrata e tem que adotar para poder se manter vivo politicamente. Então, esse grupo, ele tem uma espécie de DNA próximo e identificado com todos os movimentos de direita. Todos os movimentos de direita têm os mesmos princípios de eliminação de direitos e respeito total à não interferência nas propriedades privadas, de a submissão da justiça, da legislação toda aos interesses empresariais corporativos. E isso se expande pelo mundo, então eles formam uma espécie de unidade, de irmandade, a ponto de, pós-Segunda Guerra, os grupos já conservadores nos Estados Unidos atraírem para si a defesa dos membros do Partido Nazista fugidos, certo? Foram incorporados aos órgãos de inteligência americanos, aos departamentos científicos de universidades, né? Então, você tem um movimento de integração desses grupos todos numa espécie de programa comum de enfrentamento a qualquer iniciativa que seja mínima que for na concessão de direitos. Por isso eles chamam todos os que são contra eles de comunistas, porque eles, na verdade, têm um programa comum e enxergam todas as outras visões políticas como também um programa comum, dirigido pela ideia de o Estado controlando a iniciativa privada. Como é que o Trump, então, implementa esse programa para ele? Ele elaborou essa ideia do tarifaço, das sanções, e vai aplicando, dependendo da região ou do país do mundo, de forma diferente, né? A ideia contra a Rússia foi tentar sufocar por meio de sanções. O tiro saiu pela culatra, a Rússia, inclusive, cresceu e passou a desenvolver certas áreas de conhecimento que não detinha antes, como o programa de produção de chips que eles não tinham, dependiam de compras externas, já avança esse programa de chips, o programa de drones militares, né, os programas de interferência em radares, o sistema de posicionamento global alternativo ao GPS, que é o GLONASS, o sistema de pagamentos russo internacional. 80% de todo o negócio, todos os negócios, todo o comércio exterior russo já é feito na moeda russa. Todas das compras que o governo russo faz, 80% ele está pagando em rublo russo, não mais em dólares, nem mesmo na moeda chinesa, o yuan, está pagando em rublos. Então, a Rússia, o tiro saiu aí pela culatra, ao invés de enfraquecer a Rússia, fazendo a Ucrânia invadir a região de Donbas, a Rússia reagiu, invadiu antes, e tem crescido a taxas acima dos outros países, né, criando programas internos de tecnologia com atração, inclusive, de cientistas para produzir áreas onde eles têm lacunas tecnológicas. Contra a China, o governo Trump quer impedir que a China venda para os Estados Unidos. A economia chinesa era profundamente dependente, até 2008, profundamente dependente das vendas que fazia aos Estados Unidos e à União Europeia. Em 2008, o Partido Comunista Chinês decidiu se tornar independente dessas vendas, passa a subir os salários internos,
salários na China se elevam, eles querem até 2030 ter 750 milhões nas camadas médias de renda do padrão europeu. Então, a China se tornaria, além de ser o polo industrial produtor do mundo, o polo consumidor mundial, se tornando os outros países dependentes de vendas para ela, ao invés dela depender de vendas para os outros. Então, na China, isso não funcionou. Mas está havendo uma nova tática que foi elaborada já no governo do Obama, quando a secretária de Estado, que é correspondente ao nosso ministro das Relações Exteriores, a Hillary Clinton, elaborou o que se chama o livro branco de defesa. E o objetivo era enfrentar a China em todos os espaços do Pacífico, do Oceano Pacífico. Promover uma corrida armamentista naquela área. O Trump complementa isso e já está exigindo dos países lá do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente que gastem 3,5% do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, a produção industrial de um ano, 3,5% sejam obrigatoriamente para a compra de armas, e obviamente para a compra de armas americanas. No grupo que eu e o Átila participamos, né, Geopolítica, um camarada hoje postou um artigo sobre exercícios militares na Austrália, e lá tem esse dado, ele vai exigir que 3,5% dos aliados, 3,5% do PIB dos aliados dos Estados Unidos na região seja gasto em armas. Na Europa, eles passaram a exigir que 5% do PIB seja gasto em armas, né, comprando dos Estados Unidos. Olha só, o PIB da Alemanha anual é 4 trilhões e meio, 4 trilhões e 500 bilhões de euros. De dólares, 4 trilhões. 5% daria mais ou menos 225 bilhões de dólares a Alemanha gastar em armas por ano. Esse é o orçamento, é mais ou menos, quase a mesma coisa, o orçamento que a China gasta por ano. Só a Alemanha gastar mais ou menos o mesmo orçamento militar que a China gasta no ano. Então, imagine se pega França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Polônia, né, Noruega, Dinamarca, Suécia, gastando 5% do seu PIB na compra de armas americanas. E europeias também. A empresa produtora de canhões e tanques alemães, a Rheinmetall, né, o metal do Reno, né, a metalúrgica do Reno, aumentou seus lucros com a guerra da Ucrânia de 50 bilhões de euros por ano para 60 bilhões. E ela calcula que o lucro irá para muito mais após a implementação dessa taxa, dessa obrigatoriedade de gasto de armas. Então, o secretário da OTAN, secretário-geral da OTAN, um holandês, um ex-general holandês, Mark Rutte, fez uma declaração emblemática no dia que ele anunciou isso. Ele disse que era preciso gastar 5% do PIB e que havia muito espaço para cortar em aposentadorias, em saúde, em escolas. Então, esse é o objetivo. Aí tem vários objetivos. O objetivo de aumentar as compras aos Estados Unidos, estimulando o setor bélico americano, ao mesmo tempo desmontar os programas sociais europeus, o que significa exatamente implementar o programa que foi elaborado lá nos anos 50 do século passado, sabe? Um programa de retornar ao capitalismo sem aposentadorias, sem saúde, e em breve sem eleições, sem nenhuma representação parlamentar, só a representação meritocrática. Esse é o programa de longo prazo que eles estabelecem. No caso do Brasil,
eles vão querer o mesmo objetivo. O confronto com a Suprema Corte daqui, o Supremo Tribunal Federal, é baseado nesse princípio. Né? Então, houve sempre um confronto entre os setores corporativos americanos e a Suprema Corte. Como a Revolução Americana foi feita por pequenos agricultores, comerciantes, caçadores, fazendeiros, né? A Suprema Corte Americana sempre foi, desde a Revolução, 1776 até 1890, muito favorável a essas camadas mais baixas da população. Em 1890, a Suprema Corte é comprada pelas corporações e passa a ser dirigida pelas corporações de 1890 até o governo Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt inverte isso e retoma a Suprema Corte para esses setores de camadas médias americanas. O governo Trump agora, o primeiro governo Trump, ele nomeia ministros da Suprema Corte Americana extremamente conservadores. Obama não consegue nomear os seus representantes para a Suprema Corte porque o Congresso não deixou. Em Trump, o Obama, depois Trump, o Trump nomeia. Biden não consegue acho que caiu. Voltou? Então, a Suprema Corte Americana, agora, como eles detêm o controle da Suprema Corte Americana, o objetivo é eliminar tribunais pelo mundo que estejam em confronto com as grandes corporações. Né? Então, o Brasil é parte desse plano mundial de restabelecer o capitalismo original. Basta ver pelas afirmações, inclusive dos setores bolsonaristas daqui, o Hamilton Mourão, que foi vice-presidente do Bolsonaro, ainda não sei se ele faz isso, mas ele comemorava a fundação das capitanias hereditárias, como uma forma positiva, sabe? A ideia de milícias, de onde o Bolsonaro vem, a região de Rio das Pedras, do Rio de Janeiro, dominada pelas milícias, é o mesmo mecanismo de construção de capitanias hereditárias. As milícias foram formadas a partir de orientação da CIA, o Serviço Secreto Estrangeiro Americano. Então, é um mesmo modelo, o modelo israelense, o modelo americano, e que querem reimplantar no Brasil, foi o modelo pensado aqui no Brasil pelo general Silvio Frota, que era comandante do Bolsonaro, comandante do Hamilton Mourão, comandante do Augusto Heleno, comandante do Braga Neto e de todos esses outros, que era o comandante, inclusive, dos Kids Pretos, grupo especial de assassinato dentro do Exército. Então, você tem uma batalha de forma geral nesse ponto, só que há grandes possibilidades de que os Estados Unidos não obtenham, com o tarifaço sobre o Brasil, efeitos significativos, porque há vários produtos que eles dependem e não tem como substituir, né? Sabe, como o próprio café, como o suco laranja, como uma grande quantidade de aço que o Brasil manda para lá. 30% das exportações do Brasil, é mais do que 30%, um terço das exportações que o Brasil envia para os Estados Unidos são de empresas americanas instaladas no Brasil, filiais americanas que mandam para suas matrizes. Então, um terço do comércio entre Brasil e Estados Unidos é de empresas americanas aqui e suas matrizes nos Estados Unidos.
Então, há grande possibilidade do tarifaço não conseguir ser implementado, né, nos Estados Unidos. Alguns setores serão abalados durante algum tempo, mas há grande probabilidade de não funcionar. Pode provocar um processo inflacionário nos Estados Unidos, os produtos que o Brasil manda vão subir de preços, e isso vai subir a inflação. Isso o pessoal diz assim, o Trump não vai querer isso. Na verdade, o Trump quer isso, eu defendo o contrário do que os outros dizem. O Trump quer que haja inflação, para que as camadas trabalhadoras empobreçam e o dinheiro vá para os setores financeiros e corporativos de renda mais alta. E o empobrecimento dessas camadas, o fim das camadas médias americanas é um projeto desses setores extremamente conservadores. É um projeto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ficou conhecido como o tema do 1%, 1% mais rico, né, contra o resto da sociedade, mas há muitos autores trabalhando a concentração de renda nos Estados Unidos. O empobrecimento, 40 milhões de pessoas que têm variados graus de fome, né, de 1980, quando o Reagan chega ao governo, até 2008, as camadas assalariadas nos Estados Unidos perderam 25% da renda real. Um quarto da renda real. O que é que significa renda real? Aquilo que eu posso comprar. Se no governo Reagan eu podia comprar 100 laranjas, em 2008 só posso comprar 75. 25 eu não posso mais comprar. Então, essas camadas estão empobrecendo. Os Estados Unidos já tinham, em 1980, 13 bilionários, e hoje ultrapassaram, se eu não me engano, ou é 700 ou 900 bilionários, né? Eu escrevi um artigo para a Associação dos Funcionários do BNB, a AFBNB, o Assis Araújo está aqui. Você entra no site da AFBNB, tem lá o meu artigo sobre essa situação. Então, o número de bilionários explodiu, o empobrecimento das camadas trabalhadoras se tornou gigantesco, então é um projeto de empobrecimento dessas camadas médias, é o rompimento com o que nos Estados Unidos foi um projeto que começou com Theodore Roosevelt, em 1902, 1903, eu posso estar enganado na data. Theodore Roosevelt, onde ele aumenta os salários das camadas trabalhadoras americanas depois da grande greve metalúrgica do setor siderúrgico americano, sabe? Aqui no Brasil e em outros locais do mundo, o pessoal fala assim, em modelo de acumulação fordista, como se fosse o Henry Ford que tivesse subido os salários. A greve estourou, o Henry Ford exigiu que o Theodore Roosevelt mandasse o exército com metralhadoras para metralhar os operários no meio da rua, sabe? Aí o Theodore Roosevelt foi e mandou o exército para proteger, ele percebeu que ia estourar uma revolução, ficou com medo, e colocou o exército para proteger os operários contra grupos criminosos. Tem umas agências de espionagem americanas privadas. Tem até um seriado, porque eu sempre esqueço o nome desse seriado, e mostra a ação dessas agências privadas. Eles são agências de detetives. Você colocar na internet filmes sobre a agência de detetive americana. Aí a agência privada ela era encarregada de assassinar líderes sindicais desde o século XIX. Então, o exército foi lá para proteger contra os setores mafiosos e contra os setores dessas agências privadas de assassinos. E começa um processo de, vamos dizer, melhoria da vida, melhoria dos salários das camadas operárias americanas, que chega ao seu máximo com o segundo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Mas o projeto das camadas corporativas, das grandes corporações americanas, sempre foi um capitalismo extremamente agressivo, um capitalismo primitivo. Eles, inclusive, elaboraram um golpe de Estado contra o segundo Roosevelt, contra Franklin Delano Roosevelt.
Se eu não me engano, 1936. Essas datas eu estou esquecido. É chamado Golpe dos Negócios. Você acha em inglês Business Plot, P-L-O-T. Certo? O Golpe dos Negócios. Organizado por quem? Por Henry Ford. Certo? O que é que o Henry Ford fez também? Ele é o fundador e financiador do Partido Nazista Americano. Então, o projeto é de eliminação desses ganhos das camadas médias, do surgimento de camadas médias. Inclusive, existe um sociólogo francês chamado Christophe Guilly. Eu estou botando no chat o sobrenome dele, que é difícil, a pronúncia é muito diferente da escrita, né? Sabe? Também existe um casal, que, deixa eu ver se eu acho o nome desse casal, um casal de sociólogos também, que fala... Tem um livro deles em francês, assim, Os Guetos de Gotha. Gotha é uma revista dos bilionários europeus. Né? Charlot, Monique Pinson, Charlot e Michel Pinson. Deixa eu botar aqui, Charlot. Ok, Ângela. Charlot, casal Charlot. Esqueci o BR aqui. Charlot. Eles falam sobre esse empobrecimento das camadas médias francesas. O Christophe Guilly, inclusive, faz isso. Tem um livro dele em português chamado O Fim da Classe Média. E um outro, está em francês, A França Periférica. Então, há um projeto de empobrecimento dessas camadas médias. Na Inglaterra também tem outros autores. Christophe Lasch, com A Revolta das Elites, coloquei no chat aí o nome, o sobrenome. A Revolta das Elites, né? Deixa eu me estender demais. Há um projeto de eliminação das camadas médias, um projeto de empobrecimento da população, um projeto de concentração extrema de renda. O Brasil já tem tudo isso, né? Mas eles precisam de mais, eles vão precisar sempre de mais, entende? É isso. Vou deixar algum espaço para as perguntas também, antes de eu sair para a consulta. Pronto. Obrigado, Sobral. Bem esclarecedor, né? A reflexão que tu faz, e a gente abre de imediato para questões, né? Eu acredito que tem um público aqui considerável que veio participar, interessados aí nesse debate. Então, a gente abre aqui para pergunta livre, né? Inclusive, seria interessante a pessoa abrir o microfone, fazer a pergunta, se possível. Átila, eu queria sugerir que fosse assim, que como eu tenho que ir para a consulta, fossem só 3 perguntas. As outras pessoas, eu proponho que façam perguntas, certo? Façam perguntas, eu respondo por áudio, mando para vocês, e vocês mandam a resposta para o restante. Pode ser? Pode ser. Eu responderei todas. Tranquilo. Deri está na fila. Se quiser iniciar, Deri, pode iniciar. Valeu, estão me ouvindo bem? Sim. Bem. Professor Sobral, professor Átila, ao grupo todo, tive a oportunidade de estar com esse grupo aí durante quase um ano aí, movimentando algumas palestras, e de fato foi bastante enriquecedor, né? Mas além de ser enriquecedor, a gente precisa hoje de muito mais, a gente precisa de força para enfrentar a onda reacionária que nos rodeia, né? De vez em quando eu escuto o professor Fábio na Universidade FM, na Universitária FM, e fico aqui me conjecturando, né? Nós chegamos num momento muito difícil em que a gente tem uma extrema-direita e uma esquerda que se considera progressista, lutando quase que encarniçadamente, sem apresentar nenhuma proposta, nenhuma nem outra. Parece aquela coisa de
Spinoza, né? Esperança e medo, que aliás foi o que usou Duda Mendonça na primeira eleição de Lula, né? Duda Mendonça contra Regina Duarte, usou o slogan Esperança e medo, que tirado de Spinoza, talvez Duda Mendonça não saiba disso, mas isso é de Spinoza. Então, de alguma maneira, isso fica claro na fala do professor, nas intervenções na rádio universitária, e aqui também que a gente não teria saída pelo Estado, né? Como o professor disse algumas vezes, Estado e propriedade privada são intercalados, né? Então, professor, no caso especificamente do trabalho que a gente faz, que é um trabalho limitado, né? No máximo a gente consegue sair da sala de aula, articular uma pesquisa e fazer alguma extensão. Mas é um trabalho muito limitado e a gente não pode ficar em cima do muro, naturalmente. O que a gente poderia fazer, professor? O que a gente tem? Eu trabalho no meio do sertão, lá entre aquelas pedras lindas em Quixadá, né? E me motiva muito ir para lá, claro. Mas me entristece muito também, assim, quando algum estudante me pergunta, tipo assim, professor, mas aí o que a gente faz? Naturalmente que a gente não vai tomar partido dessa coisa ruim, dessa direita escrota que está aí, né, professor? Professor, mas me desculpe, me parece que a esquerda também é muito ruim. Então, veja, o que toma conta do debate, e eu termino por aqui, acadêmicos são expressões como resiliência, ressignificar, lugar de fala, racismo estrutural. Você não escuta mais a expressão luta de classe, professor. É como se Marx só servisse como cientista que não falasse luta de classe. Entendeu? E isso é impossível. Aí, se o professor puder comentar alguma coisa disso no seu limite, eu fico extremamente agradecido. E estou aqui com a Ana Lúcia do outro lado aqui, dizendo para ela aqui, para ela segurar a ansiedade, que eu disse para ela que não disse que ela foi citada, mas que você está aqui com a gente. Muito obrigado lá pela força que está dando para a menina, ela já, do ponto de vista intelectual, ela já é outra pessoa. Ela vai longe, viu? A professora Celi Tafarel também quer fazer uma questão. Veja só, eu quero cumprimentá-los a todos, todas, e também justificar, eu entrei agora, porque a vida está caindo na cabeça da gente, trabalho intensificado, mas eu queria fazer uma pergunta, Fábio, eu não posso perder a oportunidade. Nós estamos correndo atrás da literatura, das obras, para a gente entender, compreender e poder, como o Átila vem fazendo, contribuir, principalmente com os professores e professoras, que são 2.500.000 professores no olho desse furacão. Então, eu só queria te perguntar o seguinte, vale a pena essas obras do John Perkins sobre os bastidores de como os Estados Unidos dominaram o mundo? Vale a pena isto? Esse escalhamaço? Entendeu? E também se toda essa história não está, mais uma vez, se repetindo tragicamente. Só isso, meu querido. Só isso. Agradecer a você, viu? Agradecer. Eu chego atrasada, mas sempre estou correndo atrás do bonde. Tá bem. Eu vou pedir a vocês que eu respondesse essas duas perguntas. São enormes as respostas possíveis, e eu responderia o restante por áudio, ou nós marcamos uma outra live só de perguntas e respostas. Eu não falo nada no início e me submeto a todas as perguntas possíveis. Né? Pode ser, então eu faço também uma pergunta em áudio e socializo. Eu ia só pedir para tu comentar, né, porque a política econômica brasileira, todo tempo batendo na necessidade da inflação, né? E quando foi anunciado o tarifaço, aí a gente vê que cai por terra todo esse debate, né? Porque a dificuldade de exportar alimentos e uma série de commodities para os Estados Unidos fez com que, por exemplo, a carne começasse a baratear, né, café e por aí. Mas a gente dialoga depois e tu envia os áudios e eu socializo com os grupos. Tá bem.
pergunta do professor Derivaldo e da professora Celi, na verdade, são absolutamente ligadas. É assim, como foi a frase que é famosa, que você disse, acho, quer dizer, o pessimismo da razão, né? O otimismo da vontade, né? Por que é que nós não temos uma alternativa a isso? Porque falta um programa. Se um programa for elaborado, mínimo que seja, isso movimenta uma multidão. Você basta ver que está sendo criado um novo partido trabalhista na Inglaterra, há uma debandada do Partido Trabalhista Britânico e a criação, através da iniciativa do Jeremy Corbyn, um novo partido que em um dia houve, se eu não me engano, eu posso estar enganado, 3 milhões de filiações, ou foi 750 mil, mas é um número impressionante, certo? Então, se nós tivermos uma alternativa, um programa alternativo, que corresponda às necessidades do nosso povo, isso vai atrair, que dê outra resposta, em que nós possamos nos livrar de toda essa tralha que foi construída ideologicamente nos Estados Unidos, principalmente, essa tralha conservadora, e reacionária. Vai haver, porque as coisas são muito rápidas. E aí o papel dos professores e professoras é gigantesco, por isso que eles promovem ataques tão violentos às professoras e professores, desde a série mais inicial nas escolas. Porque eles percebem que se imagine um novo programa, entra aí e 2 milhões de professores pelo país aderem a isso, isso é uma força incomensurável, sabe? Incomensurável. Se eu não me engano, o PT tem 3 milhões de filiados no Brasil, né? Os professores e professoras são quase do tamanho dos filiados do PT, mas falta um programa, falta uma coisa. Muita gente usa essa frase assim, o que fazer? Aí lembra logo do Lênin. Não, o Lênin ali é um programa discutindo a forma de organização partidária, depois ele mudou isso, né? Mas falta exatamente um programa político, econômico, social, cultural. Tô indo. Político, econômico, cultural, social, que mobilize as pessoas em torno desse combate. Nós temos essa tarefa, certo? Temos essa tarefa, entende? Mas eu preciso ir, já foi cobrada minha presença para ir para a consulta, mas eu responderei, Átila, essa sua pergunta e todas as outras possíveis. Nós podemos fazer as duas formas, responder por áudio e marcar um novo, como é que chama? Um bate-bola, como o pessoal chama, certo? Obrigado a vocês. Pronto, tranquilo pra gente. A gente dialoga qualquer coisa de voltar só para as respostas, então, também dos vídeos. A gente vê. Se caso de me enviar perguntas, aí eu te encaminho. Tá. Grande abraço a vocês todos. Obrigadão. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença também. Quer falar mais alguma coisa, Kennedy? Vou sair, tá bem? Não, então, agradecer a presença de todos, bastante forte a presença das pessoas. A gente vai disponibilizar esse primeiro momento no nosso canal, e sim, podemos retomar uma série de debates, na verdade, como o próprio Sobral indicou, e outros aqui, indo dialogando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, professor Celi, pela presença também. Obrigado, Deri. Estou aí.